Fala pessoal, o Gêmeo Evandro aqui, bora pro episódio novo de hoje do nosso speedrun, subindo o rating de 800 até 2200 aqui no chess.com. Essa aqui agora é a reta final dessa temporada, estamos aí com 2068 de rating, então falta pouco ali para chegar aos 2200. E começamos aqui a nossa primeira partida, enfrentando aí uma defesa Caro-Kann, jogando a variante do avanço, essa variante tal com H4. Meu adversário já faz o H5 para evitar as ideias de G4. Você pode ver que nessa faixa de rating aqui dos 2000, o pessoal já conhece mais sobre a teoria das aberturas. Essa é uma variante que eu já joguei várias vezes nesse speedrun também. Então, de repente você lembra aí dessa posição que já joguei por aqui. Meu adversário faz agora esse C5 rápido. Eu vou jogar tomando em C5. E agora, roque mesmo ou cavalo BD2? Vou jogar com roque. Bom, o jeito que ele tá jogando não é o mais natural, assim, dessa posição, mas tudo bem. Vou jogar agora tomando de H, que agora eu posso ter algumas ideias de jogar G6, ele vai responder com cavalo E7. E eu posso pensar muitas vezes em jogar C3 e B4 para segurar esse peão mesmo. Vou jogar C3. Ele provavelmente vai jogar com o cavalo G6. Bom, jogou o cavalo F5, pode ser também. Eu vou defender esse peão. Vou jogar com B4. Tudo bem que não precisava jogar agora, mas beleza. Peão defendido ali. Agora fazer um G3. G4, cavalo H4. Começa a abrir muito meu rei. Então melhor jogar sólido aqui com G3. Rei G2 agora, com a ideia de jogar torre H1 para torre por H2. Esse peão acho que é meu já. E tenho sempre o plano ali de cavalo B3, cavalo D4, até mesmo B5 pode chegar um dia. Certo, agora ele pressionou o peão de E. Vamos responder com torre de AE1 para defender assim esse peão. Agora um torre H1 pressionando H2. E eu quero fazer aquele cavalo B3 para cavalo D4. Vamos trazer esse cavalo para B3. Eu posso tomar esse peão de H2 quando eu quiser. O peão tá morto ali já. E B5 pode ser uma ideia surgir um dia. Bom, temos aí um peão a mais. Uma vantagem boa de espaço na ala da dama, no centro, na ala do rei. E esse peão de H vai cair muito em breve. A4 talvez, com a ideia de B5. Agora ele jogou A6, tem um ponto de contato. Olha, aqui um conceito é o seguinte, não mexe na ala que você está sendo atacado. Sempre que você mexe na ala, isso quer dizer, você mexe os peões ali no seu roque, você cria esses pontos de contato. Agora eu tenho uma ruptura em B5. Então isso, na verdade, ajuda a abrir a posição. Quando chegar o B5, já abre a coluna A, de repente eu posso passar uma torre por essa coluna. Por isso que o ideal é não mexer. Quanto mais você mexe ali, pior fica a posição. Então fica parado. Igual quando ele chegou ali com o peão em H4, eu podia fazer G4 atacando o cavalo. Só que eu tô mexendo muito no meu roque, tô criando muitas fraquezas por ali. Bom, posição difícil aí dele jogar, tá pensando bastante agora, mas estrategicamente é muito complicado já de jogar essa posição. Acredito que no próximo lance eu posso buscar aqui o B5, porque a B5 é a B5, cavalo A5 leva B6. Se ele puxar o cavalo para B8, beleza, eu posso ter as rupturas um dia, posso trazer a minha torre para A1, depois A8. E ele não tem nenhum contra-jogo, olha só. E isso que eu nem quis tomar o peão de H2. Um dia vamos tomar esse peão. Mas deixa ele por ali, por enquanto. O sonho dele seria chegar com a dama aqui em H3. Olha, se eu fosse ele, eu já faria um F6 com a ideia de dama H7. Inclusive, interessante essa ideia, hein? F6 para dama H7, porque F6, se eu tomo de peão, dama H7. Se bem que aí torre por H2, simplesmente. Mas é o momento de já começar a pensar em coisas desse tipo, já. Um F6 ou D4. Não sei, em posições assim que você tá com
material a menos, tá tudo dominado, tem que começar a buscar algumas ideias mais agressivas, né? Algo mais criativo ali para colocar problemas pro seu adversário, senão fica muito fácil. Bom, agora eu joguei esse B5, ele vai ter que jogar... Não, esse perde uma peça. Eu jogo B6, e aí se dama C6, cavalo por A5. E aqui acabou já. Ele já estava perdido, só que no fim agora cai uma peça inteira. Faço cavalo por A5. Ele vai ainda tomar em C5, mas agora... Posso voltar para B3 e jogar cavalo D4 depois. Esse parece o mais simples. Vamos jogar cavalo B3. Aí ele toma o peão de B6, cavalo D4. Troca os cavalos. Tem um cavalo inteiro a mais. Toma de peão. Podia tomar de dama também para simplificar. Mas como o rei dele está muito aberto, eu vou usar para essas colunas pro ataque. Começar aqui jogando um torre B1. E é engraçado que o peão fica lá em H2 para sempre. Nunca tomei esse peão. Fazer um dama B5. Ameacei dama B7 mate. E agora não tem um jeito muito legal de defender a posição. Se cheque. Um cheque com essa torre. Tomar a dama. E aí acabou já. Bom, essa aparentemente ele não teve muitas chances. Vamos ver aqui na revisão da partida como ficou. Mas a Caro-Kann, especialmente essa variante do avanço, ela é bem difícil de jogar de pretas. Ele tem que conhecer muito bem. Olha só, aqui o computador me deu 97.5 de precisão, 79.2 para ele. O rating da partida de 2.550, 1.950 para ele. Vamos ver o que rolou. Variante do avanço da Caro-Kann. Então, se não sabem ainda o que jogar contra a Caro-Kann, essa é uma sugestão muito boa, tá? É uma variante que funciona muito bem. Joguei ali H4, H5 para não ter o G4. E agora a troca dos bispos, que o bispo é muito forte. Só que fica sempre essa fraqueza em G5 que eu posso usar para colocar uma peça. Joguei o bispo G5 já. Tomei em C5, cavalo C6 e agora roque. A verdade é que na abertura ele já saiu muito mal. Geralmente nessa posição depois de bispo G5, o lance das pretas é dama B6 ou dama A5. Porque depois de dama B6 já pressiona ali o peão de B2. Então geralmente as pretas jogam isso. Ali quando troca os bispos, o branco já tem uma posição bem confortável. A troca ali em G5 não ajuda muito também. Aqui ao invés de C3 ele prefere C4. Talvez tenha sido a única imprecisão assim da partida. Porque depois disso, acho que eu joguei mais ou menos bem aqui. VH2, rei G2, torre E1 e ele tá perdidaço já. São dois peões a mais praticamente, 2 pontos de vantagem. E o plano é muito simples, só jogar B5 e colocar o cavalo ali em D4. Ele ainda ajudou com A6, que foi aquele momento do ponto de contato, que ele me deu a ruptura. E ainda caiu a peça depois. Então, dá pra ver que a abertura tem um papel importante nessas partidas, né? Então, se ele sai mal aqui da abertura, já é difícil recuperar depois. A posição acaba ficando bem complicada de jogar. Vamos então para a nossa próxima partida por aqui. De repente você quer aprender sobre essa abertura que eu joguei agora, inclusive ela tem lá dentro do Chessflix no meu repertório de aberturas, que lá no Chessflix eu fiz um curso com o meu repertório completo de aberturas, que é esse repertório de aberturas de grande mestre. Então tem o meu repertório de brancas e de pretas, e uma das variantes que eu mostro lá no repertório de aberturas de brancas contra a defesa Caro-Kann é justamente a variante do avanço, que aí tem a variante com H6, a variante com H5, dá para jogar com C5, então tem tudo aqui dentro desse material, além de todos os outros
cursos aqui da Chessflix, as nossas trilhas de treinamentos. Depende se você quer desenvolver suas habilidades no xadrez, esse é o melhor lugar. E para entrar para a Chessflix é só você entrar na nossa lista de espera, que em breve nós vamos abrir uma nova turma e fazendo parte da lista de espera você pode entrar para o Chessflix com uma condição especial, beleza? Bom, então já clica aí, entra na lista de espera da Chessflix para não ficar de fora e bora para nossa próxima partida, agora jogando de pretas. Vamos ver qual abertura que vem. Bom, tá pensando, veio uma inglesa. Acaba virando agora uma siciliana com cores invertidas, né? Então, quando eu jogo com E5, eu tô querendo jogar D5 depois. Por exemplo, se ele joga G3, D5, troca os peões, vira uma espécie de uma siciliana dragão acelerada com cores invertidas. Vamos ver como que ele vai jogar. Geralmente joga um cavalo F3 ou G3. Vou jogar agora cavalo C6. E aí G3, vamos jogar D5. E vai cair justamente na posição que eu falei, que é a tal siciliana com cores invertidas. Tirar meu cavalo para não levar nenhum tema tático. Quando o bispo fica aqui em G2, ele fica ameaçando uns golpes. Vou jogar agora um bispo E7. E agora vem a questão, né? Se vamos jogar... E aí, jogamos posicional ou jogamos mais agressivo? Porque o que acontece? Nessa posição eu posso jogar um plano bem simples, bem posicional, que é jogar roque, trazer minha torre para E8, bispo F8, colocar um cavalo em D4. Esse é um plano que é o mais jogado nesse tipo de posição. Agora tem um plano mais agressivo, que é jogar com G5. G5, G4, H5, H4. Então, toda posição vai ter isso. Toda abertura você pode jogar de uma forma mais posicional, de uma forma mais agressiva. Depende do jeito que você gosta de jogar. Hoje eu vou jogar mais posicional, vai. Vou jogar com roque. Quem sabe G5 fica para a próxima, jogar um pouco mais agressivo. Mas esse plano ele é bem instrutivo, inclusive, para enfrentar a inglesa, que é essa ideia de jogar torre 8, bispo F8 e cavalo D4. Geralmente as brancas jogam com A3 e B4 para desenvolver o bispo para B2, ganhando assim um pouco de espaço na ala da dama também. Olha lá, ele fez o A3. E agora quando o B4, eu vou fazer bispo F8. A ideia desse torre 8 bispo F8 é que agora a minha torre defende o peão de E5. E eu posso pensar em colocar o meu cavalo lá na casa D4. Mas antes disso, vamos jogar A5 para criar algumas debilidades na ala da dama. E agora sim eu faço o cavalo D4. Porque se ele trocar, por exemplo, o bispo D4, o peão toma. Agora o peão de E2 é uma fraqueza na posição. Bom, vou fazer bispo G4, pressionando F3. Eu posso ameaçar agora trocar tudo em F3 e estragar a estrutura de peões. Caramba, pode isso? Porque cavalo para F3 cheque, peão toma, dama toma, toma. Não tem uma cara boa esse lance. Mas cavalo toma, peão toma, dama G5, toma em G4. Eu tô com uma estrutura de peões melhor. No entanto, esse bispo ele é muito ativo. O bispo branco. Eu vou ter que jogar um torre B8. Não tá tão claro assim que isso vai me dar vantagem. Eu não tô pior, mas... não tô vendo exatamente a vantagem na posição. Eu vou jogar dama D7. Desenvolver minha dama, deixa esse bispo aí. Porque continua com a ideia de jogar um cavalo por F3. Eu também não quis jogar F6 porque enfraquece a diagonal. Agora peão toma, vai ter que jogar cavalo E4 único, porque tá caindo E2. E se eu fizer F5, talvez tenha um F3 ainda. Meio na sorte que ele tem esse lance. Porque acredito que só agora que ele percebeu que tá atacando E2. Nas partidas online você consegue perceber a reação do adversário pelo tempo. Então, se ele parou para pensar agora, claramente ele não viu o que estava acontecendo.
Então, ele vai tentar ver se tem algo. E aí, se ele descobrir que tem um F3, aí ele joga o cavalo E4. Mas ainda assim, cavalo E4, F5, F3, bispo H5, cavalo D2, H6. Esse bispo tá ficando sem casa. Então talvez ele tenha que jogar cavalo E4 ou F5. F3, bispo H5, G4. Se bem que aí, bispo F7. Mas é por aí. Ele tem que buscar alguma coisa nesse sentido para não ficar perdido imediatamente. Quando o cavalo E4 eu faço F5, ele também começa a ter lances como um dama B3 cheque, que talvez seja uma ideia. Porque aí cai um peão só. Porque antes estava caindo mais material. Mas olha, ele jogou ali o F3, que eu tava pensando. Agora não tem mais dama B3 cheque, que eu tenho bispo F7. Então, aí eu faço H6 agora. Porque a ideia é que o bispo ficou sem casa. Caiu exatamente na primeira variante que eu tinha calculado, que teria esse tema do bispo sem casas. Se agora faz bispo F4, vamos de G5 mesmo. Se G4, peão toma. E... E beleza, na pior eu ganho um peão ali. Porque ele ainda tem esse recurso de jogar bispo F4, G5. G4, peão toma, bispo toma. Ah, só que aí quando o bispo G3, bispo E2. Dama B3 cheque. Ainda tem uns recursos por ali. Mas acredito que já cai 2 peões para não perder a peça. Parece praticamente forçado fazer esse lance. Quer dizer, primeiro bispo F4, aí quando o G5 para abrir um pouco mais o meu rei, aí sim faz o G4. Uma coisa que é legal você notar, sempre que eu tô calculando, eu vou considerando os lances mais forçados do adversário. Isso que é interessante para você ter um guia de quais lances buscar. Ele me deu a peça aqui, aí já não tem mais jogo já. Mas lembra disso, lances forçados, tá? Lances forçados. Se eu tomei E2, toma com cheque, eu vou tomar de torre, então, em E2, que eu ameaço torre por G2, e se dama B3, eu tenho bispo F7. Ó, de novo, jogo torre por E2. Qual que é o primeiro lance que eu considero? Dama B3 cheque, porque é o mais forçado da posição, fica mais fácil de você calcular. A questão para calcular bem é sempre considerar os mais forçados primeiros. Vê que eu faço isso de uma forma automática já. Mas de repente você não está acostumado, vai fazendo aos poucos isso. Para e pensa um pouquinho, qual que é o lance mais forçado da posição? Aí você vai aprendendo a organizar a sua forma de calcular, a forma de pensar. Tá, joguei torre por E2. Ele tá muito perdido, tá com material a menos. Talvez abandone aqui. Eu acho que não, que o pessoal costuma jogar mais. Mas aqui tá ficando desesperada a posição já. E tá muito fácil de jogar. Às vezes tem mais complicações quando ele tem alguma ameaça. Bom, mas aqui já era. Ele jogou esse, bispo F7. Pensando até em sacrificar essa qualidade. Será que eu sacrifico já? Porque esse, cavalo D5, ameaça cavalo E3. Vamos jogar a torre por G2. Porque é a única peça que defende ali o rei. E, além disso, cavalo D5 já cria ameaça de cavalo E3. Ele ainda tem cavalo C4 para defender. Mas talvez eu jogue cavalo E3 do mesmo jeito. Porque cavalo toma, peão toma. Agora tem os dois bispos entrando em jogo. E o peão de E passado também. Tô jogando torre E8 e E2. Vamos jogar esse cheque. Toma. E agora tenho essas ideias de bispo D5 cheque, combinado com torre E8, avançando. É que tinha peça a mais, né? Com peça a mais fica tudo fácil de jogar. Jogar agora esse.
E aí tô preparando ali pra dar um cheque em D5 de bispo ou de dama. Vamos dar um cheque de bispo. E agora um bispo B4, talvez. Ataca ali a torre. Bispo F3 ele tem esse ainda. Calma, deixa eu parar de chutar um pouco. O que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a minha dama aqui em D5. Se eu colocar a dama na diagonal, acabou a partida. Eu vou jogar esse primeiro, jogar C5. Só pra dar uma fixada em tudo. Que aí depois eu posso jogar um dama F7, dama H5, dama F3 e mate lá em H1. Basicamente eu tenho que chegar com a minha dama aqui. Eu não quis jogar direto dama F7 porque talvez... Talvez nada, né? Podia ter jogado já. Que momento que você vai explicar, mas não tem explicação nenhuma pro lance, né? É que a minha dama tá escrava na defesa de C7, mas pouco importa o peão de C7, que eu tô jogando dama H5, dama F3 e já tô dando mate já na posição. E, bom, não joguei o dama F3 porque ainda tinha um cheque, mas poderia ser também. Jogar agora C4. Tenho agora essa ideia de colocar minha dama em E4. Dama E6 e dama E4 também já arremata. Vamos então... Onde que eu vou colocar minhas peças aqui? Porque ele tá... Ah, vamos de dama F7. Que aí tem aquela ideia de colocar a dama em F3. Dama H5 e dama F3. Nossa, a posição tá gostosa de jogar, né? Mas... Tá triste pra ele de jogar isso aqui. Bom, basicamente é alinhar o estilingue, colocando ali o bispo atrás da dama e dar mate. Mas vamos com calma aqui. Talvez até jogue B6, bispo B7, dama D5, só que aí o peão de C4 fica no ar. Então tem que jogar um B6, C3, bispo B7, e aí dama D5. Quando a dama chegar lá, aí consigo dar mate. Mas olha, outro planinho legal aqui, agora para jogar contra a inglesa. Esse funciona muito bem, essa siciliana invertida, jogando ali torre E8, bispo F8 e cavalo D4. Esse é um plano bem simples de jogar, você pode jogar isso contra dragão também, que dá muito certo. Bom, e aí ele vai acabar perdendo no tempo essa partida. E aí vamos jogar a nossa terceira partida do dia. Hoje, como a internet não vai cair, pelo menos eu espero que não, ou a energia acabe, vamos para nossa terceira partida. Bom, ele jogou agora um G4. Interessante, como um desespero, assim, para tentar fazer alguma coisa. Tomar em G4. Agora ele jogou um B6. Podemos... Ah, olha só, se eu tomar em F4, cheque, e ele tem um torre F1 depois, ó, de repente começa a ter jogo ali. Vou jogar bispo F3, atacando essa dama. No fim, eu nunca vou jogar a dama na diagonal, que eu tanto falei. O que foi isso daqui? Ele jogou D5. Vamos tomar em E2. E agora eu posso fazer um dama por D5, se cheque, RH8. Ele vai tomar em G4, não? Agora eu posso fazer um dama F3. Aí dama 2. Deixa eu jogar um lance assim primeiro. Não, aí dama B2 cheque. Tá, então... Dama F3, dama 2. Ele ameaça um descoberto.
E se bispo C5, dama 2, rei H8. Ah, esse parece interessante. Jogar bispo C5. Porque agora se ele toma em G4 com cheque, eu tiro o rei para H8 e tô ameaçando E2. E acabou. Ele abandonou já. Vamos lá, revisão dessa partida. Vamos ver o que rolou aqui no detalhe. Então aqui ele deu 87.2 de precisão para o meu adversário, 94.7 para mim. Por enquanto estamos mantendo uma boa precisão até nesse episódio de hoje. 97, agora 94. Rate da partida dele 2.400, o meu 2.550. Tá sempre ficando 2.550. Vamos agora ver o que aconteceu. Inglesa, essa siciliana invertida. Tudo teórico por aqui. Esse planinho muito legal de jogar bispo F8. E agora ele jogou esse bispo G5. Um lance dama D7 mesmo. Aqui a decisão foi correta. Porque eu fiquei calculando o cavalo F3, que quase ele perde uma peça. Mas o dama D7 é melhor mesmo. F5. Bom, até aqui tudo certo. H6. Partida ganha. 3 pontos de vantagem. Ele deu a pendurada tática. A verdade é que tomar em D4 já é perigoso para ele. Porque ele já tem que acertar vários lances depois disso para não ficar muito pior. E aí, como ele não acertou, ele jogou esse cavalo D2. Ele acaba ficando com peça a menos. Então, daí pra frente, nem sei se teve muito jogo. Né? Acredito que não, que eu tenho peça a mais. Acho que ele só não deu uma precisão maior na partida, porque eu fui jogando meio de qualquer jeito depois que eu ganhei material. Mas sempre ali o segundo, o terceiro da máquina, mas não foi exatamente o primeiro da máquina. Mas beleza, não precisa também. Vamos lá então para mais uma partida, para uma próxima partida aqui desse nosso episódio de hoje. 2083 de rating. E agora eu vou jogar com E5. E vejamos qual linha ele vai jogar. Bom, aqui eu tô com uma dúvida. Eu quero que você me ajude aqui, você que tá assistindo. Você joga o que contra E4? Porque eu queria saber qual que é o lance que vocês mais jogam. Se é E5, se é a siciliana. Porque eu fico sempre na dúvida aqui de qual defesa jogar contra E4. Geralmente eu jogo ou siciliana, eu jogo E5. Mas me conta aí nos comentários para eu saber qual é a defesa que você mais joga. Porque eu quero trazer mais aqui pro speedrun essa defesa. Eu quero saber qual que é a defesa aí mais jogada. Bom, jogar aqui F5 para manter o meu cavalo lá em E4. Acredito que é isso, que é o lance da máquina até o F5. Se D3, cavalo toma, peão toma, D4, será que era isso? Eu lembro que teve uma partida, acredito que do Abdu Saturov. Não lembro exatamente contra quem que foi nessa linha. Posso estar confundindo também. Mas acho que foi no F5, assim, ou alguma coisa parecida. Bom, ele tomou em F6, tomou em F6. E agora eu consigo ter tempo de desenvolver o bispo e rocar. Essa dama vai ficar muito mal colocada ali em F3. Ela tá na casa do cavalo, vai perder tempos. Talvez um bispo B4, porque tenho ainda essa ideia de D4 um dia. Agora, roque, ameaça o cavalo E4, descoberto. Que, por exemplo, roque grande, cavalo E4 já. Ou bispo G4 também ganha qualidade. Nossa, posição desastrosa aqui para ele. Bispo G4 já caiu qualidade. Tinha o cavalo E4 e cavalo F2 também. Tenho a impressão que o jeito que eu joguei é melhor. Agora ele vai levar algum outro golpe, porque o bispo de F1 também ficou no ar. Então, por exemplo, se eu tomo em D2, cavalo... Bom, vamos tomar em D2. Cavalo E4, peão toma, torre F1.
É uma ideia já. E se cavalo H5, simplesmente para atacar F1, ele vai jogar... Agora eu tô com uma pequena dúvida aqui. Cavalo H5, dama E1, dama G5 cheque. Bom, tudo ganha, na verdade, mas... Tentando descobrir qual que é o melhor. Eu vou jogar com esse, cavalo E4 cheque. Seguido de torre por F1. E daí, depois de torre por F1, tá ameaçando D por E4, ganhando. Ele vai tentar um E5, talvez. E aí eu desenvolvo o cavalo para C6. E ele tá com qualidade a menos. Rei todo exposto ali em D2. A torre ativa. Não consegue nem tirar as peças direito. E5 é quase forçado. Ele jogou um dama D3. Dama G5 cheque. Porque agora, se jogar Rei E2, eu tenho dama por G2. Acabando a partida. E se esse... Cheque... Rei... Ah, tem esse, né? E se jogar D4, dama toma, rei D1. Tô inventando. Bom, eu não queria trocar as damas aqui. Acho que esse cheque meu foi ruim. D4, toma, cheque. Tô inventando demais? Jogar um lance tipo um torre B1, então. Ah, mas eu tô levando um cavalo H3. Nossa, me enrolei um pouco aqui. Pô, incrível eu ter me enrolado nessa posição. Não, não é que eu vou ficar pior. Tem vários lances aqui que eu posso jogar e tô muito melhor. Só que... Achei que eu tava dando mate já na posição. D4 seria o único, assim, pra tentar ainda essa pegada de já arrematar. Mas aí toma, cheque, rei D1. Parece que tá demorando para as peças chegarem. Tá ganha também a posição, mas tá demorando um pouquinho ali. E se eu tirar a torre... Bom, vamos dar um cheque. Ele vai jogar rei E1 atacando. Não. Ah, pode ser, hein? Jogo D4 agora? Toma, toma. Ah, esse pode ser um lance. Quando jogar rei E1... Ah, só que aí D4 e F2. Toma, dama, toma. E aí tá igual de novo. Então... Não, mas aí você fica muito mal. É, porque ele tinha que jogar Rei 1 forçado para atacar a minha torre. Agora, como ele não fez isso, eu posso tomar em E4. Se cheque em C4, torre F7, cheque em B3. Cheque em B3. Tem cheque em B3 ainda. Tá ameaçando um cavalo H3. Não, eu vou jogar esse mesmo. Toma em E4. É que se dama B3, torre F7. Dama B7, dama por E3. Dama 8, torre F1 mate. É, não dá pra ir lá buscar essa torre e ficar assim de graça, né? E... Cavalo H3 eu tomo, se cheque eu troco, se cheque torre F7 também.
É, qualquer cheque de dama que ele der aqui, eu tô jogando torre F7. A não ser o dama D5, que aí eu troco as damas, tomo em G2. Não, troco as damas e cavalo C6. Jogar agora a torre F7, volta a torre, cavalo tá atacado. Tirei o teminha de duplo, que ele tava ameaçando. E aí quero um dia chegar com o cavalo C6 e torre D8. Cara, eu tenho quase certeza que o lance é F5 e assim, meio que já tava pior o branco já. Depois quero conferir aqui com o Stockfish também. Que essas posições de E5 são posições assim que eu sempre fui jogador de siciliana, então E5 eu conheço mais de ver partidas, não tanto de jogar a posição. Então por isso que muitas vezes eu fico na dúvida se é determinado lance ali ou não. Mas eu tô fazendo um curso lá para os alunos do Chessflix de como jogar E5 contra E4, então são coisas que eu tô começando a ver bastante até. Às vezes eu começo a jogar um dia o E5, mas tô vendo principalmente ali pros alunos. Jogar agora esse, dama H6, mantém ali a cravada, ameaça um torre E7. Ou joga esse, vou jogar dama E7, vai. Simplificando já. No geral, ele não vai querer simplificar, que sempre que simplifica ele ajuda, mas também se tirar a peça, ele tá ficando cada vez mais passivo. Vamos aí de torre, pelo caminho mais preguiçoso possível de simplificar a posição. E ainda mais numa posição como essa, o cavalo não tem tantas casas assim. Posso jogar agora um torre E2, pegando a sétima. Ataca ali o peão de G2. Cria uma ameaça de cavalo B4, talvez. Tem ideias até mesmo de jogar com G6. Piora esse cavalo, já toca o outro. É, aqui é capa branca, né? Teoria da simplificação aí do capa branca, sair trocando todas as peças. Não tem muito segredo aqui. Vamos tomar em G2. Pegamos aí a sétima, ganhamos um peão. Se atacar essa torre, a torre vai poder voltar para algum lugar, eu acredito. Jogar agora um torre F2. E ele vai tentar expulsar essa torre. Tô quase jogando torre por D3 para já jogar cavalo B4. Mas não precisa disso. Vamos de torre F7. E aí depois eu troco esses cavalos. Agora, peão a mais, qualidade a mais. Vamos jogar um torre F8. Se sai o cavalo de G3, tô jogando torre F1. E agora vamos melhorar bem aos pouquinhos a posição. Começar jogando em G6. Uma posição que vamos jogar sem pressa. Tirar o rei para H8, H5, H4, torre F1. Bom, agora ele começou a mexer. Vou jogar um cavalo para D4. Tô de olho num duplo em E2. Porque eu posso jogar, por exemplo, um lance como torre F3 agora. Que eu ameaço torre por G3. Por exemplo, se HG6, torre G3. Toma em H7, rei H8. Torre toma, cavalo E2 e cavalo por G3 ganha a torre. Se ele vê essa ameaça, ele vai jogar rei B2. Olha, ele viu a ameaça. Agora, vamos fazer o quê? G5, cavalo E4, H6. Vamos jogar G5. G5 e H6. E aí mais pra frente eu tento trocar essas torres. Agora ele tá querendo jogar um cavalo para E4, talvez.
Cavalo E4, vai atacar esse... Hum, eu não gosto quando eu tô numa posição como essa e tem que pensar, né? Porque fazendo alguma coisa de errado, se eu tô pensando numa posição como essa... É, tá quase jogando torre toma e torre F2. Torre toma, torre F2. E B2. É um caminho pra estragar aqui a posição ainda. Torre F6, cavalo E4. É que ele tá com uma ameaça de cavalo E4. Eu preciso só lidar com essa ameaça. E como vamos lidar com essa ameaça? Rei F7, cavalo E4. Tudo cavalo E4. Torre E8, cavalo H5. E daí... Jogar esse, vai. Torre 8. Porque aí cavalo H5 eu jogo... Torre F5, talvez. É, não sei. G5 não foi dos melhores pra converter. Sempre que você tá convertendo vantagem, você tem que parar pra pensar, igual eu parei aqui, é que você não tá convertendo muito legal. Porque no geral, quando você tá convertendo bem a vantagem, você não dá chance nenhuma pro adversário. Não é que ele tenha chance agora, ainda não tem chance, mas ele tá conseguindo mexer, sabe? Ele tá conseguindo ameaçar alguma coisa. Você pode ver que uma partida, quando você converte bem a vantagem, você não deixa seu adversário nem mexer as peças, nem criar nenhuma ameaça. Aqui eu tinha que ter feito talvez um rei G7 antes, para não ter nenhuma ameaça. Rei G7 para G5 poderia ser uma ideia. Então, são esses profiláticos, esses lances de preparação que tem que ficar mais atento na hora de converter. Bom, joguei então o torre 8 para pelo menos evitar o cavalo E4. Eu acredito que ele tem que tentar um cavalo H5 para ameaçar a torre toma G5. E aí fica o cavalo por ali, ameaçando os duplos. Tem um outro cavalo também. E aí contra esse lance, se eu jogar a torre E2, ele faz torre por G5 cheque, ré F8. Tô ameaçando o tamanho em C2. Olha, ele jogou o cavalo H5. Eu vou primeiro jogar um torre F5 para defender. Ele pode voltar ali com o cavalo G3. Mas daí agora eu posso jogar um torre F6. Ai, levei um duplo ainda, gente. É que a posição é tão ganha que continua ganha, mas... Pô, tô caprichando aqui, hein? No sentido de jogar mal. Bom, ele deu um duplo, vamos tomar. E agora trazer o rei. A verdade é que depois de tomar o duplo vai ficar mais fácil. Vai ficar mais simples de ganhar, porque agora é só trazer o rei, rei F7, rei G6, tomar e eu tenho dois peões passados. Mas foi meio sem querer isso daqui. Não era bem essa a ideia. Agora, se rei F7, cavalo E5, rei F6... É, o cara tá lutando aqui ainda, né? Vamos jogar um rei F8 para controlar a entrada da torre. Talvez eu já comece a avançar esse peão de G para deixar a peça passiva por ali. Beleza, ele tá querendo dar um cheque. Voltar o cavalo para C6, cavalo D7, rei F7. Tá bom, vamos jogar cavalo C6. Trocar esses cavalos. Jogar o finalzinho de torres. Agora eu posso fazer rei F7. Com aquela ideia de rei G6 em algum momento. Mas antes eu vou ter que piorar esse cavalo com torre F4. Aí quando esse cavalo sair... Bom, agora posso pensar em torre E5. Cravando a peça. Rei G6. De olho em H6.
E quando eu jogar cavalo G4 de volta, eu jogo torre F5. Torre F5 primeiro. E agora quando ele jogar um torre E1... Torre F4. Se torre E6, F5. Se joga esse. Eu ataco as duas peças. E aí tá perdido. Quando eu tirar o cavalo, rei por H6. Ok. Pô, tá lutando ele, né? Agora, rei, ainda tem um cavalo. Vou jogar um A5. Ele tá meio sem lances. Vamos deixar ele jogar um pouquinho. Jogar B5. Fazer B4. Então toma. E agora se rei D3 ele leva o golpe. Que aí troca, cheque. E aí já era. Tomar, tirar o cavalo. Vamos disparar esse peão. E mate logo. Pô, o cara resistiu, hein? Convenhamos que a conversão de vantagem não foi das melhores. Mas o cara resistiu bravamente ali a partida. Essa, vamos estragar a precisão? Ó, ele ainda deu 92,4 de precisão. Pelo menos mantivemos aí na casa dos 90. Foi 84,4 para ele, 92,4 para mim. E F5 é o lance mesmo. F5 é um lance muito legal contra essa abertura, essa Viena. E aí ele já interrogou, tomando em F6 e em passant, já tá pior. Por conta da dama em F3. A dama tá muito mal colocada aqui. Roque. Acabou a partida. É incrível que eu tenha jogado 200 lances com ele depois de ter chegado nessa posição, né? Porque ele tá completamente perdido aqui. 4 pontos de vantagem já. Aqui tudo bem jogado. Agora esse foi ruim. Esse eu admito foi ruim. Aqui eu pensei um monte até. Depois disso, pensei uns 2 minutos na posição. Continua super ganho. Mas fui deixando passar o momento. Mentira, não deixei passar nada, na verdade. Eu só converti pro final, né? Até aqui tudo ok. 4 pontos de vantagem ainda. Torre 2, torre toma. Na verdade foi bem jogada a partida. Só mais ou menos por aqui que eu me enrolei e acabou devolvendo material ali. Tinha que jogar torre 2 direto. Deixa tomar em G5 com cheque e aí F8. Bom, aí simplificou. Olha, a posição é tão ganha que simplificou ali. Ele ganhou a qualidade e ainda tá 3 pontos de vantagem. Nada aconteceu. Só foi uma partida longa porque simplificou a partida. Mas é isso então, gente. Assim como a partida foi longa, o episódio de hoje foi bem longo também. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais aí. Se você curtiu, deixa aquele like aqui no vídeo. A gente se vê no nosso próximo episódio, nosso próximo vídeo aqui do canal.